bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, bem-vindo a todos a mais uma assistência espiritual aos animais. Antes da gente dar início ao nosso bate-papo de hoje, eu vou estar pedindo para vocês darem uma pausa no vídeo de quem esqueceu e tá pegando 2 copos de água. Um copo de água para nós, tutores, e outro copo de água para os nossos animaizinhos. E assim, já para entrar também na sintonia, na harmonização do ambiente, vamos estar serenando nossos corações. Vamos começar com uma prece. Então, eu vou pedir para fechar os olhos e vamos respirar. Vamos, com isso, nos desligando das tensões, da correria do dia a dia. E mais serenos, vamos nos ligando ao nosso mentor individual, ao nosso anjo da guarda, esse nosso companheiro de viagem que está sempre ao nosso lado. E junto com ele, chegamos até a nossa doce Mãe Maria, a nossa mãe espiritual, que inunda o ambiente com seu amor, nos coloca em seus braços afetuosos. E é através dos braços de Maria que chegamos a Jesus, a quem agradecemos os seus ensinamentos, tudo que nos foi passado. E é com Jesus que chegamos a Deus, nosso Pai, agradecidos pela vida, pela oportunidade do crescimento, de nunca nos abandonar. E a Ele que reverenciamos com a prece: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Bom, o tema de hoje é Buscai e acharei. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 8. Nessa parte, nesse versículo, tem uma frase de Jesus, uma fala de Jesus. Que Jesus fala que tudo que pedismo será dado. Busca e acharai. Bata e vai abrir. Porque todos que pedem, recebem. E os que buscam, acham, e a quem bate, se abre. Nessa frase que Jesus quer nos passar,
é a confiança em Deus. É que tudo que for pedido, Deus vai nos ajudar. Quando a gente fala isso, tem realmente isso, assim, Deus está sempre do nosso lado, né, em todas as circunstâncias. E tudo que for para o nosso bem, Ele vai estar nos auxiliando. A questão é que somos ainda pessoas em evolução, somos seres em evolução, né? E muitas vezes a gente, mesmo sendo adulta, a gente ainda espiritualmente não somos, ainda somos crianças. E a gente acaba se comportando, muitas vezes, como criança, né? De achar que primeiro, que é um pedido instantâneo, que qualquer pedido nosso, Deus vai nos ofertar, né? E que não seria bondoso isso. Ah, Malu, mas como que não seria bondoso? Não, né? Não seria. Vamos pensar, uma criança que não quer ir na escola, a gente vai concordar com isso? Que quer só ficar o dia inteiro brincando, a gente vai concordar com isso? Se a gente concordar com isso e falar sempre sim para isso, a gente vai estar ajudando essa criança a desenvolver? Não. Então, tem isso, que já é uma coisa que às vezes a gente fala assim, poxa, mas pedi tanto e Deus não me atendeu. Será que isso era o necessário? Era algo que você precisava? Né? Será que naquele momento você teria condições, né, de receber aquilo? Por que eu falo teria condições? Porque às vezes também não é o momento, às vezes nem é um pedido muito válido, né? Mas não é o momento para aquilo, a gente ainda precisa amadurecer. Eu gosto muito de exemplificar. Eu trabalho com crianças e adolescentes, então eu uso muito exemplificação. Então é a mesma coisa. Eu sou de São Paulo, e em São Paulo o trânsito é sempre muito intenso. Então, a gente demora muito para chegar de um lugar no outro. Eu poderia pedir um jatinho, um helicóptero. Seria bom um helicóptero para mim? Excelente, né? Para mim e para muitas pessoas de São Paulo. Ajudaria a chegar no lugar? Sim. Aí vem outra pergunta. Eu sei dirigir um helicóptero? Não. Eu já aprendi, estou apta? Não. Eu ainda preciso, para ter isso, eu ainda preciso aprender, né? Então, mesmo que eu ganhasse o helicóptero, ele me seria muito útil, mas seria em vão, porque eu não teria como utilizar, né? Seria algo muito bom, mas que para mim não teria proveito nenhum. Por quê? Porque eu ainda preciso de um amadurecimento. Eu precisaria entrar numa escola, aprender a pilotar, para depois, né, tirar o brevet, para depois conseguir, né? Então, muitas vezes, nós temos uma questão muito imediatista, da gente achar que tudo que a gente vai pedir tem que ser exatamente como a gente quer e na hora que a gente quer. Então, a gente ainda se comporta, muitas vezes, como uma criança, né? E o que Cristo fala nessa frase é que, assim, nós vamos ser atendidos, mas de acordo com as nossas necessidades, né? Voltando novamente para os exemplos, é a mesma coisa. Nós somos crianças espiritualmente, mas muitos de nós que estão assistindo esse vídeo já são adultos. Quando éramos criança, vou pegar um exemplo aleatório. Alguma vez a gente já foi
ou tomar vacina, ou no médico, no posto de saúde, que a mãe da gente levava a gente. Enquanto criança, essa figura do médico sempre assusta um pouco. Quantas vezes a gente estava ali esperando para ser atendido, a gente era criança, e a gente ficava assim, ai, tomara que não venha, né? Tomara que eu não tenha que tomar vacina, que não venha. E a gente achava que isso era bom para nós. E era. Não. Hoje, se a gente for a um posto de saúde, a um hospital, ou tomar uma vacina, ou passar uma consulta, a gente vai ter esse mesmo pedido? Não. Por quê? Porque a gente vai reconhecer o quanto isso é importante. Que mais uma vez volta essa questão desse amadurecimento, né? Que volta essa questão dessa evolução, desse crescimento. Quando a gente fala também de buscar e achareis, não é só o pedido, né? A frase tem algo que muitas vezes passa despercebido. O que é esse passar despercebido? Vou voltar novamente na frase. Pede e será dado. Busca e achará. Bata e vai se abrir. Porque a todos que pedem, recebem. A todos que buscam, acham. E a quem bate, se abre. Quando a gente pega, lendo parte dessa frase, sempre tem uma coisa, uma ação. Né? Quer dizer, eu preciso pedir, buscar, bater. Né? Tem uma ação. E por que está numa forma, numa ação? Porque mostra também que nós precisamos ser ativos. Não é só pedir e esperar, né? É pedir e ser resiliente, ter a serenidade, mas também fazer o seu caminho, buscar o seu caminho. Né? Então, o Cristo também nos fala daquela questão assim, de sairmos só da ação de não ter nenhuma busca, né? De ter essa questão do quanto a gente também vai praticar, do quanto a gente vai procurar e fazer isso acontecer. Né? Deus nos deu o livre-arbítrio. E mais do que isso, né? Ele também nos deu a possibilidade, né? O crescimento, eu falei agora há pouco, o crescimento também, essa maturidade também vem de uma ação nossa. Né? Seja também através do pedir, seja através do que vem com isso. Aí eu vou até puxar um pouco para a questão da psicologia. Na psicologia, a psicologia ela usa muito da fala. Né? Por que ela usa muito da fala? Porque quando a gente fala, a primeira pessoa que ouve somos nós mesmos. E muitas vezes quando a gente está, seja numa oração, né, uma oração agradecendo, uma oração pedindo, quando a gente está falando, a gente também começa a pensar e a perceber aquilo que é necessário, né? O que nós estamos aprendendo com aquilo, o que é preciso aprender, o que é preciso de serenidade, de busca. E é nisso que a gente começa esse amadurecimento. É muito bonito porque nada é o acaso. Então, nós estamos aqui ouvindo e vendo sobre esse tema, e quantas vezes a gente tem a confiança, mas a gente também dá uma esmorecida, né? A gente está pedindo, mas em alguns momentos somos falhos, e aí a gente fala, nossa, mas Deus não está me atendendo,
e a gente desanima e fica para baixo. Isso é um erro? Não. Isso faz parte da aprendizagem. Nós aprendemos com o tempo, com a espera, com as coisas que a gente também não consegue. Por quê? Porque naquele momento a gente fica para baixo, fica triste e não tem problema com isso. Não tem problema em sentir isso. A gente ficou baixo, ele ficou baixo, sentiu, ficou mal, ficou triste. Mas não tá dando certo, eu tô pedindo, eu tô fazendo, né? Nossa. A gente põe toda essa tristeza para fora. E vem sempre uma força interior. Pode reparar, a gente põe a tristeza e depois a gente dá aquela respirada. Pedir acharás. Às vezes está até dentro de nós isso. E ele fala assim, nossa, vou tentar por aquele caminho. Vou tentar fazer isso. E a gente vai atrás. E isso, né, vai dando a resiliência, o necessário, vai abrindo portas. Nossa, eu não tinha pensado dessa forma. Olha, agora que isso aconteceu, tudo tem o seu tempo. Então, isso faz parte desse buscar e acharás. Né? A gente fala buscar e acharás instantaneamente. Não, tudo tem um processo, tem uma maturidade necessária. Igual, como eu falei ali atrás, da questão do helicóptero. Não adianta, né? Se eu não tiver a maturidade para isso, de nada me adianta. Não seria bondoso eu ter um helicóptero sem saber pilotar. E a mesma coisa Deus conosco. E muitas vezes, nesse buscar e achar essa questão da resiliência, a questão da gente muitas vezes ter a tranquilidade, a serenidade, a gente acaba muitas vezes esquecendo de quando entra o emocional, quando entra a inteligência junto, o raciocínio, a gente acaba esquecendo das coisas mais simples da vida. E é interessante porque você vê, a gente convive com animais, o quanto os animais nos ensinam sobre essa questão da serenidade, essa questão da paciência. E Deus também nos ensina muito através deles. Quantos animaizinhos vieram de resgate, né? Ou de situações muito complicadas, muito difíceis, e reencontraram um novo lar. E assim, até quando pega, eles estão ariscos, a gente adota, muitos animaizinhos estão com medo. E isso é um período curto. E depois eles perdem esse medo e demonstram toda a confiança, porque eles nunca perderam a fé. Ou que a gente, lógico, de uma forma muito rudimentar, que a gente fala de fé, então assim, de descobrir, né, esse aconchego, que seria o aconchego do nosso lar para eles. É a mesma coisa a gente, né? Eu falei agora há pouco, a gente pode desanimar, pode ficar triste, pode ficar com medo. O animalzinho não desanima, mas ele pode ficar com medo. Quando a gente vai resgatar um animalzinho da rua, muitas vezes ele não quer, ele nem tem noção de que aquilo é bom para ele, né? Ele tá ali assustado, tá receoso. Não tem, como eu falei, não tem problema ficar assim, mas depois olha a mudança. E às vezes com eles a gente aprende nesses detalhes. E além do mais do que isso, né? Deus não abandona nenhum filho. Então também uma reflexão, porque às vezes eu peço para Deus que Ele me ajude, mas é aquilo que eu posso fazer de ajudar o meu próximo e a todo próximo, de qualquer espécie.
Então, assim, às vezes eu peço uma ajuda e eu vou virar o rosto para uma pessoa ou para um animalzinho que eu posso ajudar, né? Lógico que assim, não, mas então eu vou ficar com minha casa cheia de animais, vou tirar volto a falar que eu te falei em algum outro bate-papo nosso, mas você pode alimentar um animalzinho de rua, você pode dar água, né? Dê água a quem tem sede, dê pão a quem tem fome. São coisas simples que a gente pode fazer, que para nós é simples, mas para quem recebe, a gente pode mudar a vida de uma pessoa, a gente pode mudar a vida de um animalzinho. E nessa do buscar e achar, a questão mais difícil é saber diferenciar. E aí eu encerro, né, essa questão assim do que eu estou pedindo, se esse é o momento certo, saber diferenciar nesse sentido, né? Se esse é o momento certo, se é isso mesmo, qual é o caminho, essas dúvidas que nós somos seres em evolução que ficamos. Então eu gosto muito e gostaria de encerrar com a oração da serenidade, né? Porque Deus não nos ampara. Nós precisamos ter a serenidade, né? O coração sereno e fazer a nossa parte, né? Para que a gente seja também atendido naquilo que nos é necessário. Então, encerrando o coração da serenidade, acho muito bonita, que é conceder-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Gente, é isso. Então agora nós vamos dar início à segunda parte do nosso bate-papo. Então nesse momento a gente vai estar pegando aquela água que nós separamos para ser fluidificada. Vamos estar pensando nos nossos animaizinhos. E vamos pedindo, nesse momento, vamos nos ligando ao alto. Que nesse momento nossas mãos possam ser instrumentos da espiritualidade. E vamos assim, doando muito amor, muita energia para todos os nossos animaizinhos, que eles possam receber essa energia do alto, buscando a sua melhora dentro daquilo que lhe for necessário. Vamos pedindo também que a espiritualidade possa, nesse momento, fluidificar a água que aqui se encontra. A água dos nossos animaizinhos, colocando nela todo o necessário para o físico e o espiritual dos nossos pets. Vamos pedindo também ao Senhor que a nossa água, a água nossa dos tutores, também seja fluidificada, colocando nela todo o necessário para o nosso físico e espiritual. E assim, unidos com a espiritualidade, com a equipe de São Francisco, agradecemos mais uma vez a Jesus pelos seus ensinamentos, pela possibilidade
dessas reflexões e a Deus pela vida. E assim, encerramos mais uma frente espiritual aos animais, rendendo graças a Deus. Obrigada a todos, obrigada pela paciência. Até a próxima semana. Um abraço.